Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Gustavo Quinteiros, o novo técnico do Grêmio. Confirmadas notícias de que quando o Atlético tentou atravessar essa negociação, ele já estava apalavreado com o clube gaúcho, que tomou a decisão de não continuar com o Renato, que já era uma decisão óbvia, uma temporada bem ruim, 14º no Brasileirão. Tipo, ano passado, quando o time foi vice-campeão, foi melhor do que a encomenda pelo futebol que o time jogava. Muita coisa era mascarada pelo que o Luis Soares estava fazendo. Então, já era meio óbvio que sem o Luis Soares o time ia ter muito mais dificuldades. E assim foi, Essa temporada do Grêmio foi bem ruim, defensivamente o time pouco melhorou e ofensivamente a queda foi brutal, Porque o Renato Gaúcho, é um técnico que teve muito sucesso numa época tática muito pobre do Brasil, mas com a melhora da tática no futebol brasileiro, E aí eu digo tanto para a questão da vinda dos estrangeiros, entre várias outras coisas, A gente sabe que o sarrafo ficou mais alto. Isso não é apenas pro Renato, não estou falando que só o Renato ficou para trás. O próprio Tite mostra que ele está tendo dificuldade de acompanhar essa curva de evolução no futebol brasileiro. E então, acabou que pro Renato essa temporada foi meio que aquele negócio, Mesmo que seja um clube onde ele foi um cara com tanta história, ganhou tanta coisa por lá, é meio insustentável hoje porque o Grêmio precisa de mais. E aí tentaram o Pedro Caixinha, que talvez muito torcedor não gostasse da ideia, porque é um técnico que estava no Bragantino e nessa temporada ele foi mal, mas na temporada passada, que foi em 2023, ele foi bem, Ele conseguiu colocar o time na pré-Libertadores, o que era muito acima das expectativas para um clube que no ano anterior de 22 tinha terminado próximo da zona de rebaixamento com o trabalho do Barbieri. Então, fato é que o Pedro Caixinha era um nome interessante, mas ele acabou escolhendo ir para o Santos, Fez exigências de última hora e no final o Grêmio acabou não concordando com elas. E o Quinteiros é um bom nome, É um técnico que vem de bons trabalhos. Acho que ele tem boas qualidades aí para o futebol brasileiro. É um cara que trabalha preceitos de jogo mais simples, então acho que isso é muito importante, porque quando você vai trazer um cara de uma ideia de jogo muito singular, você tem que ter um elenco muito preparado para isso, Porque a gente tem dois bons exemplos no futebol dessa temporada, um acontecendo atualmente e o outro que aconteceu agora há pouco, O primeiro que está acontecendo atualmente é o Manchester United, Muita gente achou que o time ia sair da água para o vinho, saindo de Erik ten Hag para o Rubem Amorim, pela imagem que o Rubem Amorim construiu, pelo trabalho dele lá no Sport, Vamos lembrar que o time dele fez 4-1 no City do Guardiola. Tudo bem que hoje quase todo mundo está batendo no City, mas a questão é, aquele time chamou muita atenção, a organização tática, foi um baile de futebol, mas ele vai para o United e as coisas estão longe de ser aquele paraíso, muito porque ele tem uma ideia de 3 zagueiros que ele nunca vai abrir mão, ele já falou isso em coletiva, e a ideia dele, que ele fala, é muito relacionada, tipo, você precisa ter bons alas, 3 bons zagueiros, você precisa ter os jogadores perfeitos para esse sistema funcionar, porque quando você não é maleável, quando você não muda isso, acaba que vira o técnico de sistema, Tipo, se o jogador não encaixa no sistema, aí o sistema naufraga também, não adianta. Você pode ter um bom sistema, mas precisa dos jogadores certos. E quando você não tem os jogadores certos para isso, você vai ter que fazer algum ajuste, O técnico também tem que fazer uma concessão da sua parte. E é isso, por exemplo, o que não aconteceu no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro até começou bem a temporada, quando o Milito, no período de transição do Filipão para ele, manteve a linha de 4 atrás, trabalhou num 4-4-2 no início, mas aí, por incrível que pareça, no período de maior número de desfalques, ele resolveu mudar o esquema do Atlético para os 3 zagueiros que ele nunca abandonou. E aí, com 3 zagueiros, o Atlético Mineiro foi piorando a cada rodada, porque não tinha 3 zagueiros o suficiente. Um dos zagueiros era um lateral, no caso o Saravia é o Mariano, e aí o outro zagueiro era o Batalha, que é um volante, e aí o Júnior Alonso era o único zagueiro do grupo. E aí, às vezes, na hora de colocar como ala, às vezes ele colocava o Lianco de ala e não outro jogador ali que mais propenso à ala. E, claro, o Gustavo Scarpa tinha que fazer a função de ala, ser extremamente laterizado, sem poder cair para o meio. Aí você via todo tipo de improvisação e, no final das contas, acontecia o que o time virava aquela bagunça, aquela zona. E, obviamente, o time foi muito mal sucedido no final da temporada, porque não havia encaixe entre a forma dele jogar e o elenco que ele tinha. Por melhor que o elenco tivesse de bons jogadores, você tem que se adaptar ao elenco também. Ele foi teimoso, perdeu a chance de ganhar o melhor título da carreira dele, que é a Libertadores, tinha um jogador a mais,
mas ele não quis abrir mão dos 3 zagueiros, nem quando tinha um jogador a mais. Então, é aquele negócio, ter técnico que você vai no estrangeiro atrás, entende? Você pode ter alguns nomes legais que tiveram bons resultados, mas a maioria das vezes eles podem estar indo para essa ideia de sistema, que nem sempre é o ideal, entende? Você precisa ter um cara mais maleável, ainda mais um elenco como o Grêmio, que está longe de ser hegemônico, um elenco extremamente dominante, que consegue se impor perante os adversários. Ele tem fragilidades que precisam ser sanadas. Então, nesse aspecto, acho que temos que elogiar que o Quinteiros é um cara maleável, é um cara que, ao meu ver, sabe maximizar resultados, sabendo fazer bons ajustes. Ele sabe entender que ele também tem que fazer concessões da forma de jogar para se adaptar ao time que tem. Então, eu acredito que é um técnico bom aí para os pontos corridos. Acho que o Grêmio contratou um bom nome e vamos ver aí como ele vai conseguir sair em relação ao que a gente viu nessa temporada com o Renato, né? Porque, obviamente, esse acaba virando parâmetro. Ele tem que ser melhor que, obviamente, uma temporada de meio de tabela para baixo. E é ver também o que o Grêmio vai contratar para dar, obviamente, mais força para ele conseguir um resultado melhor nessa temporada. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.